Graça e paz, igreja. Amém. Tudo bem? Amém. Glória a Deus. Vamos lá, então. Quero trazer algo para vocês nessa noite, de algo que eu comecei a observar na internet. Eu não vou falar nomes aqui, mas vocês vão entender de quem eu estarei falando, amém? Não é falando mal da pessoa, mas é falando um comentário. Até pelo contrário, essas pessoas que eu vou citar aqui, os comentários, eu tenho muita admiração em muitas coisas. Porém, nem tudo que é falado por aí nas redes, a gente pode passar reto e receber sem filtro. Nós temos, como cristãos, o filtro da palavra de Deus. E tudo aquilo que nós ouvimos, nós devemos reter somente aquilo que é bom. Mas eu tive recentemente ouvindo uma fala de um político que foi candidato à prefeitura de São Paulo, um homem cristão, um homem muito influente nas redes sociais, e ele, em certa entrevista, ele lançou uma declaração assim: eu sou cristão, mas não sou religioso. Quem ouviu isso? Quem ouviu isso? Ouviu, né? Eu sou cristão, mas não sou religioso. Aí a entrevistadora, tá, mas qual igreja que tu vai? Qual igreja que tu pertence? E ele disse, eu sou cristão, mas não sou religioso, fazendo uma alusão em que o ato de estar vinculado a uma igreja seria um ato religioso. Então é aquela tese, nós temos que entender o que está por trás disso, exatamente essa tese de sustentar que estar vinculado a uma igreja seria, na verdade, um ato religioso. Aí, recentemente, eu vi um outro cristão, influenciador, e muitos de vocês gostam e assistem ele no YouTube. Influenciador, ele é meio coach, ele é meio mentor, ele escreve livros, vende livros e tem uma presença forte na internet. E ele estava, essa semana, num podcast, muito famoso, e aí ele repete a mesma frase. Tá, mas qual a sua igreja? Não, você não está me entendendo. Eu sou cristão, mas eu não sou religioso. Inclusive, esses dois influenciadores já fizeram podcast juntos. Você sabe de que eu estou falando, né? Sim? Quem ouviu isso essa semana? Eu sou cristão, mas não sou religioso. E aí, esse influenciador dessa semana, ele amplia um pouco mais a fala dizendo o seguinte, e olha, eu não tenho nada contra essa pessoa, viu? Eu gosto muito, acho que ele faz um trabalho fantástico, porém, nós temos que filtrar, porque aquilo que a pessoa fala fora da palavra, até eu mesmo, se eu fizer alguma coisa aqui que está fora da Bíblia, você não precisa nem retenha, desconsidera. Porque aquilo que não é bíblico, meu irmão, vou te falar o seguinte, ó, pode ser cultura geral, mas aquilo que colide com o princípio bíblico, aí nós temos que ver, não, isso não nos serve. Isso nós temos que ter entendimento. Por isso que eu sempre digo para vocês precisam conhecer a palavra de Deus. E aí, a coisa funciona assim, ele diz assim, tá, mas explica para mim, como é esse negócio, você é cristão e não é religioso? Aliás, o político, ele falou há um tempo atrás, que na verdade, eu não sou religioso, mas a verdadeira religião, pura e sem mácula, como está lá em Tiago, é socorrer os pobres, as viúvas, isso é bíblico, tá certo? E nós vamos entender esse texto também hoje aqui. E aí, esse dessa semana agora, fala que não, eu não sou religioso, eu sou cristão, porque eu sempre tive mais alegria no meu quarto, na minha espiritualidade desenvolvida com Deus. E aí o entrevistador perguntou algo assim, tá, mas
ir à igreja, estar numa igreja, ou, entre aspas, estar num sistema religioso não é bom? E aí ele falou, depende. Se você é uma pessoa que está começando, que não sabe nada, é importante você estar num sistema de regras, dizendo que a igreja era um sistema religioso e que nada mais passava do que um sistema de regras. Então, se o cara ele era um drogado, se o cara era um bandido, se o cara ele era uma pessoa assim desconfigurada socialmente, precisava sim estar dentro de um sistema de regras rígidos para que essa pessoa pudesse ter uma transformação. Mas ele, como uma pessoa evoluída, uma pessoa já evoluída, uma pessoa, ele não precisava mais desse sistema opressor de regras. Gente, quando eu ouvi isso, eu ouvi e disse assim, meu Deus do céu, como tem gente ignorante na palavra, trazendo prejuízos para o reino de Deus, plantando doutrinas de homens, ou doutrinas que não têm nada a ver com a Bíblia, porque na verdade, muitos desses, se nós formos ver, são pessoas que passaram sim por igrejas, em algum momento da sua caminhada, se feriram, se frustraram, e começaram então a criar explicações, justificativas mentais, explicações para não estar mais vinculado à igreja, achando como, por exemplo, eu vi um amigo meu, do passado, onde ele estava muito frustrado com a igreja, onde ele congregava, e aí ele disse para mim um dia assim, porque a igreja é uma instituição falida. Aí eu fiquei pensando, falida como? Moralmente, financeiramente? Como? Falida como? Talvez isso mostre que essas pessoas não entenderam o que é a igreja do Senhor na terra. E eu quero te dizer, amados, existem muitos sofismas em torno deste assunto, e hoje eu quero desmascará-los em nome de Jesus. Amém? Existem muitos sofismas. O que é um sofisma? São mentiras que têm um ar de espiritualidade, que têm um ar de verdade. Como eu ministrei, por exemplo, no primeiro turno, quando eu falei aquela palavra, que vocês receberam na célula essa semana, sobre Gideão, que ele não quis ser governo, porque ele disse assim, não, Deus vai governar sobre nós. Lembra? Parecia tão espiritual, mas na verdade, o cara estava sendo omisso, ele não assumiu o papel dele, e essa decisão dele fez mais mal do que bem para o povo dele. E eu quero dizer para vocês que quando nós usamos a igreja como plataforma, e não falando nós, mas essas pessoas, pergunta se elas abrem mão de estar nos púlpitos para vender seus materiais, pergunta se elas abrem mão de, em época de eleição, estar no púlpito, aparecendo, para estar, até aqueles que nem crentes são, vêm à igreja na época de eleição. Então assim, cuidado, a igreja do Senhor não é uma plataforma para pessoas promoverem seus projetos pessoais. A igreja do Senhor tem um propósito claro na palavra que nós vamos ver hoje, e ela deve cumprir o seu propósito sobre a terra. E essa igreja que nós cremos da atualidade é uma igreja que foi fundada por Cristo na terra, mas que foi consolidada pelos apóstolos da época, principalmente apóstolo Paulo, e ela foi fundamentada, a igreja nas cidades foram fundamentadas pelo movimento apostólico da época. E hoje nós somos uma igreja apostólica, ou seja, nós temos o sentido original da palavra igreja, que é eclésia, que significa somos chamados para fora. Amém? Chamados para fora significa de dentro para fora. Mas quem não tem compromisso com o reino, quer sempre de fora para dentro. Porque gosta de obter benefício com o trabalho do reino. É por isso que nós não fazemos campanha política na igreja. Nós podemos abençoar uma autoridade,
podemos orar por uma autoridade como já fizemos aqui. Porque percebemos benefícios ideológicos, mas não tomamos partido, não tomamos partidarismo, não estamos aqui para arranjar seguidores para nós mesmos, mas nós estamos aqui para promover seguidores de Cristo, discípulos de Jesus. Amém? Essa é a função da igreja sobre a terra. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Por isso, quando Cristo vier e tocar a trombeta, Ele vem buscar a sua igreja. A sua igreja não é representada por pessoas avulsas, mas é representada por um corpo definido. Nós vamos ver isso na palavra. Então, quem ouviu essas frases que eu estou comentando aqui? Alguém ouviu a primeira ou a segunda? Bom, então tá. Então, nós precisamos, queridos, desconstruir ideias distorcidas que vão sendo semeadas através de influenciadores que não têm nada a ver com o reino, que não tem nada a ver com compromisso com a igreja de Cristo. Não me interessa o que eles fazem, eu não sou contra os livros dele, mas essas ideias eu preciso desconstruir. Amém? E hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Então vamos ver qual é o conceito bíblico de igreja. Vamos ver qual é o conceito bíblico de igreja. 1 Coríntios 12, 12, por favor. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Ou seja, quando fala batizados aqui, não está falando do batismo de Cristo. Porque a palavra batismo, ela significa imersão. Então aqui nós todos fomos imersos em um corpo. Aliás, é no batismo de Cristo que acontece o milagre de uma transformação de natureza, mas é também nesse batismo que nós ingressamos no corpo. Mas a palavra aqui, ela está se referindo que nós somos imersos no corpo de Cristo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro. Presta atenção nisso, porque também o corpo não é um só membro. Está claro isso? Aqui eu já poderia encerrar a palavra e já estava suficiente. Não existe corpo de um só membro. Não existe gente avulsa, desconectada, desvinculada com o corpo de Cristo, se dizendo igreja. Não, isso não é verdade, meu irmão. Isso não é bíblico. Então, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Ficou claro isso? Então, eu não posso fazer um corpo com um membro só. A palavra diz, se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio dele, mas com um membro só não se faz um corpo. Eu não posso pegar um pé e dizer que é um corpo, não, aquilo ali é um pé, um membro. Então, nós como igreja somos corpo de Cristo. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós, pelo contrário.
os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Ainda aqueles que são mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Mas, se você está desvinculado do corpo de Cristo, você não faz parte do corpo. Vocês conseguem compreender que o projeto de Deus é coletivo para a igreja? Amém. Você consegue compreender que o projeto de Deus para a família não é individualista, mas também é coletivo? Crê em mim, aliás, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus tem um projeto para a família e Deus tem um projeto para a sua noiva, ser o corpo de Cristo. Então Jesus é o cabeça, ele não está fora do corpo, mas ele é a cabeça, ele é o principal do corpo. E aí nós então, dentro desse corpo, imersos nesse corpo, e a palavra aqui batizados é imersos. Então vocês estão imersos, vocês estão dentro do corpo, aí então vocês fazem parte do corpo, para servirmos uns aos outros em amor. Amém? Então todos os membros do corpo, até os mais indecorosos, até os mais fracos, têm a sua importância dentro do corpo. Agora, o que me espanta são pessoas que são tão inteligentes para algumas coisas, mas quando toca no compromisso com o corpo de Cristo, aí elas já mudam o princípio, porque talvez não seja tão bom para os negócios, ou não conseguem assumir responsabilidades que são inerentes ao corpo de Cristo. Então hoje está na moda, sou cristão, mas não sou religioso. Eu não vou ficar vinculado a um conjunto de regras. Como se isso define a igreja. Isso é um tremendo equívoco. É um tremendo equívoco. Amém? Se tem alguma regra que nós obedecemos, é a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé. Amém? A Bíblia é a nossa única regra de fé. E isso, nessa igreja aqui, é estatutário. A Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé. Não tem conjuntinho de regra. Nós podemos ter metodologia de trabalho, mas a gente não obriga ninguém a nada. A gente ensina princípio, mas a gente não cobra de ninguém. É claro que aqueles que caminham em princípios terão mais crédito, porque não tem autoridade sem santidade, meu irmão. Aquele que vive princípios da palavra, que vive uma vida de santidade, esses vão acabar tendo mais crédito, mais autoridade, mais testemunho. Amém? Então, a igreja é o corpo de Cristo, composto de muitos membros, e cada crente é uma parte desse corpo. Mas ninguém sozinho pode representar a igreja de Cristo na terra. A igreja completa, eu falo assim em nome da igreja, não. Você tem que estar vinculado. Amém? Então, um corpo sem um de seus membros está incompleto. Da mesma forma, um membro isolado não pode funcionar adequadamente sem corpo. Então, ser igreja no sentido bíblico envolve unidade do corpo. E envolve um termo que a gente não usa muito, mas
que aí tem que explicar, mas eu vou falar hoje. É interdependência. Quem já ouviu esse termo? Existe dependência, e dependência nós devemos depender somente de Deus. Interdependência é uma relação que nós temos entre nós, que assim como a sua mão tem o seu pé. O pé, ele tem uma função no corpo, e a mão tem outra. E uma função colabora com a outra. Mas eu não dependo, o meu pé não depende da minha mão. E nem a minha mão depende do meu pé. Mas nós somos interdependentes no sentido que nós funcionamos juntos. Agora, existem relações doentias que são chamadas de codependência. Aí é outra coisa, é uma relação de sanguessuga e hospedeiro. Aí é outra coisa. Mas nós precisamos, como corpo, ser interdependentes, ou seja, nós não dependemos do outro para fazer o que temos que fazer, para cumprir a nossa função, mas nós trabalhamos em sincronia, um abençoando o outro, e sincronizados um com o outro. Amém, igreja? Então, a vida cristã, ela é vivida em comunidade, ela é vivida coletivamente, ela não é individual. Provérbios 18 fala que aquele que anda sozinho busca o seu próprio interesse e se insurge contra a verdadeira sabedoria. Então, se tem pessoas que andam sozinhas, solitário, né? Pode deixar na tela, o solitário, aquele que tem carreira solo, o lobo solitário, aquele que é o justiceiro da internet, aquele que é o sabichão, que vende muitos materiais e muitos cursos, mas não caminha na frequência da igreja. Olha, cuidado, cuidado, cuidado. Eu não estou falando dessa igreja aqui, porque nenhum deles passaram por ela. Onde quer que eles tenham passado, cuidado. O solitário busca o seu próprio interesse. Então o cara que diz assim, olha, eu sou espiritualizado, eu não preciso desse negócio aí, dessas regras religiosas, né? Eu não sou religioso. Na verdade, essa pessoa está insurgindo-se contra a verdadeira sabedoria bíblica. Agora, entrando em outro ponto aqui, a importância de nós vivermos em comunidade. A Bíblia fala sobre isso. Hebreus 10, 24, texto conhecidíssimo, pode colocar no telão. Olha o que ele fala, consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, meu irmão, fica junto, fica vinculado ao corpo de Cristo. Não abra mão da sua congregação. Não abra mão de congregar. Porque a palavra recomenda que nós temos que estar ligados uns aos outros, vinculados. E a Bíblia ainda diz que o amor é o vínculo da perfeição. E esse amor e essa vinculação vai gerar estímulos para que nós continuemos na nossa jornada de fé. Então, a Bíblia fala claramente que nós não devemos abandonar as nossas igrejas, as nossas congregações, porque é nessa comunhão que nós somos encorajados, que nós somos fortalecidos em amor. Então, a fé cristã, ela tem a ver com caminhar junto, com adorar junto, estudar junto, estar na presença de Deus junto, buscar juntos. A fé cristã tem a ver com isso. Nós vemos isso na Bíblia claramente. Então, essa ideia, não preciso da igreja, pois eu sou a igreja. A gente vê muito isso. Não, a igreja somos nós, né? A igreja somos nós. Então, eu não preciso estar na igreja, porque a igreja sou eu, né? Então, aqui, essa ideia é plenamente refutada, porque a verdadeira fé, ela vai se manifestar também coletivamente. Se fosse diferente, Jesus teria feito diferente o negócio. Se assim, ó, não é corpo, é cada um por si. Não é corpo, é cada um por si. Dá teus pulos aí para tu viver a tua fé. Mas Jesus não fez isso. Ele sempre trabalhou em unidade. Aliás,
ele caminhava junto com os seus discípulos, eles eram corpo, eles eram unidos em amor, eles caminhavam juntos, amém? Agora, a igreja também tem um papel importantíssimo na questão do amadurecimento espiritual. E aí nós vamos entrar aqui no projeto de Cristo sobre a terra. Em Efésios 4:11, fala sobre os dons, pode botar, os dons ministeriais de Cristo, olha só. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Então, olha só, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Que serviço é esse? Para a edificação do corpo de Cristo. Então, os ministérios de Jesus são para o corpo, que nós chamamos de igreja. Para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, é nessa edificação do corpo de Cristo que nós vamos chegar à unidade da fé. Então, como é que eu posso achar que eu sou igreja do Senhor desgarrado por aí? É a mesma coisa de uma ovelha fora do aprisco. Sem falar que essa ovelha vai se desviar em algum momento. Se é difícil nós mantermos a unidade da fé, estando vinculados ao corpo, submersos ao corpo, imersos. Agora sozinho, tomando pau lá fora, como é que faz? Não é fácil, meus irmãos. O diabo é sujo e ele tem enganado a muitos. Mas nós vemos aqui que tem um projeto da parte daquele que é o cabeça, que é Cristo. E ele diz que nós vamos trabalhar, então, servindo na edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, ou seja, você vai amadurecer caminhando coletivamente. Quer ver um exemplo disso? Pega uma pessoa que tem facilidade para fazer balãozinho. Pega uma bola e faz balãozinho, embaixadinha. Balão, aqui a gente fala balãozinho, né? Faz aqui, puxa para lá, puxa a bola, faz um monte de pirueta. Agora larga ele no jogo da seleção. O cara nunca entrou em campo. Ele não sabe jogar coletivamente. Ele não faz parte do time. Ele pode dar um espetáculo no YouTube, mas quando ele entrar num jogo de verdade, ele vai tomar laço. E muitas vezes tem gente aí que faz um monte de pirueta na frente das câmeras, mas quando entra no jogo da vida, aí fora toma pau do diabo. Porque não está no time, porque não faz parte do coletivo, não faz parte do corpo. Então, à medida da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, é na igreja que nós chegamos à maturidade, é o processo do Senhor. Por isso Ele estabeleceu os ministérios para que a igreja fosse edificada e todos os membros do corpo fossem levados para a maturidade. E aqui fala como que são os meninos, né? Agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina. Então só cai nesse tipo de coisa que é menino, ou quem não recebe ensino. É por isso que eu venho aqui, ouvindo essas coisas circulando por aí, que todo mundo está vendo. Eu sou obrigado, como pastor de vocês, que amo vocês, a alertar vocês e desconstruir esses enganos. Mas os dias são maus, e a gente precisa alertar, a gente precisa exortar em amor, né? Então, quando nós conhecemos a palavra, e quando nós somos maduros, nós não somos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, ou seja, ficam falando um monte de baboseira. Se você não conhece a palavra, você vai cair nesse negócio. Fala ainda pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. E é exatamente isso que está acontecendo nesse momento. Pessoas que têm seguidores na internet, levando muitos fracos na fé, induzindo ao erro, porque ainda não amadureceram, não passaram ainda pelo tempo, pelo ciclo de chegar ao amadurecimento,
E aí, se nós não trazemos um esclarecimento bíblico claro, olham para isso e acham, mas então, pois é, né? Que coisa, né? Eu acho que eu também não sou religioso. Olha só que engano. Pega uma cabeça fraca, cai facinho, facinho, nesse tipo de engano. Mas ele continua dizendo assim, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem? Todo o quê? Corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Lembra da interdependência? A justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, o que é essa edificação de si mesmo? É o próprio corpo se auto-edificando. Um edificando o outro em amor. E assim o corpo de Cristo é edificado na terra. Então Deus deu esses líderes à igreja, apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas, para quê? Para equipar os santos, até que esses santos, ou seja, os convertidos, cheguem à maturidade. E essa maturidade, ela vai acontecer no contexto da igreja. Amém, queridos? Maturidade espiritual não é independência, mas uma maior participação no corpo, servindo e edificando uns aos outros. Você vê que, geralmente, quem fica pipocando de um lado para o outro são pessoas neófitas. Pessoas que não têm maturidade espiritual, que não ouviram a voz de Deus, mas estão buscando um interesse pessoal. Agora, pessoas maduras na fé, elas permanecem, seja na igreja ou seja em outras coisas também. Elas permanecem e elas ficam aguardando o tempo de maturação das coisas. Por isso nós temos que entender que um dos projetos do reino é levar pessoas à maturidade. E quando essa pessoa chegar à maturidade, ela vai receber também as bênçãos de pessoas maduras. Agora vamos entender, queridos, ainda sobre essa questão da igreja, mas agora no contexto de o que a Bíblia fala sobre religião. Aquele que é o político, que eu já citei aqui, fala assim, não, eu não sou religioso, porque na verdade, a religião pura e sem mácula, vamos ler esse texto? Está em Tiago capítulo 1, versículo 27. Fala assim, a religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Então, sempre quando alguém quer dar uma de espiritual, ele fala isso. Mas a religião, sem pura e sem mácula, religião pura, é visitar os órfãos e as viúvas. Esquece da segunda parte, que diz o seguinte: e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então a verdadeira religião, meu irmão, não é obra social. É visitar, sim, e há um aspecto social, mas não é definido pelo social. A obra social é bíblica, sim, mas a verdadeira religião pura e sem mácula é tanto atender pessoas em amor. Aqui usou órfão e viúva, mas não é só órfão e viúva. Aqui é só um exemplo. São todos necessitados nas suas tribulações. Essa semana, nós como igreja, visitamos uma família que passou por uma situação de necessidade. E graças a Deus pudemos ajudar essa família. Amém? A gente não fica tocando trombone com essas coisas, mas a gente está atento aos necessitados. Agora,
que a Bíblia diz aqui, Tiago, e a si mesmo guardar-se incontaminado com o mundo. Mas por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo porque religião, a palavra original, vem de religare, que significa religar aquilo que foi desligado. Ok, vamos entender. Ele não está falando mal, aqui Tiago, de nós estarmos reconectados no corpo. Mas em outras palavras, ele está falando que o fato de nós termos sido reconectados com Deus através de Cristo, isso não pode ser algo hipócrita, onde não há santidade e onde também não há voluntariedade. Então, assim, eu estou reconectado com o corpo, ou estou reconectado com Deus através de Cristo, porque a Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, então o caminho é Ele, e através dele nós tivemos acesso ao Pai. Então, se eu digo que eu estou reconectado ou religado, que é o sentido original dessa palavra, esse meu movimento não pode ser teórico e hipócrita, dizendo assim, ó, você está reconectado agora com Deus, você é cristão, você é filho de Cristo, mas você vive no pecado, você não se guarda incontaminado do mundo, você continua fazendo exatamente o que é, você é um hipócrita. Ou você não se importa com ninguém, nem com o órfão, nem com a viúva, nem com o necessitado, o faminto, sei lá quem. Você não se importa com os outros. Então a tua religação, a tua fé é hipócrita. Porque todos nós temos uma função dentro do corpo de Cristo. Tem gente que quer estar no corpo, mas não quer ser membro de nada. Ele não quer agir como membro, embora Deus tenha o chamado para ser membro do corpo. Então, Tiago não está criticando a religação de alguém a Deus, ou a religião. E alguém usa isso para dizer assim, então, a verdadeira religião são os órfãos e as viúvas. Vocês ouviram falando isso, né? Que é essa pessoa que é o político. Ele conhece a Bíblia. São os órfãos e as viúvas. Então, eu não sou religioso, então eu sou cristão, mas não sou religioso. E até porque se eu fosse religioso, não é a igreja, é os órfãos e as viúvas. Olha só que engano. Olha só que história mal contada, que sofisma. Então, queridos, para que você entenda, Tiago aqui não está criticando a religação do homem com Deus. Ele não está criticando, mas sim a prática hipócrita de alguém que diz assim, eu me tornei crente através de Cristo, e eu não estendo a mão para ninguém, e também não busco viver descontaminado do mundo, ou seja, vivo no pecado, vivo contaminado. Então, a religião pura, ou a tua religação, é uma fé prática, ativa, e também expressa por amor e cuidado aos outros. Então eu digo para você, nem para isso essa pessoa acertou a frase dela. Mas o problema são as distorções. Lembra do joio e do trigo? Olha, tem o trigo, mas alguém lançou joio. Não arranca o joio ainda, porque vai perder até o trigo. Deixa para o dia da colheita. Então, eu vejo que hoje tem coisas acontecendo que são verdadeiramente joios no meio do reino de Deus. Que são ali alguém semeando doutrinas adversas que tem uma capa assim de, uau, que legal, mas não tem nada a ver com a palavra de Deus. Pelo contrário, colidem de frente com a palavra de Deus. Então, essa história que a religião é apenas um sistema de regras é incorreta. Se eu for dizer para você que a religião, então, a tua religação não é regras, é a regra Bíblia, é a única regra de fé. Então, se o cara não anda mais na Bíblia, para mim, talvez nem crente ele seja mais, ele seja amigo do Evangelho.
Porque para muitos é bom ser amigo do Evangelho. Porque o Evangelho é um público e para alguns é um mercado. As pessoas olham para a igreja assim, cara, que multidão, o que eles consomem? Bíblia, chaveirinho, coisinha, coisa e tal, aí faz um mercado em cima disso. Música. Gente, olha, eu transitei no meio da música há muito tempo, quantas pessoas que eu vi que tinham esse discurso, para mim a igreja é tudo igual, é instituição falida, coisa e tal, mas não abriam mão de cantar todo final de semana numa igreja diferente e vender seu CD na época. Nós precisamos estar atentos. Essa palavra é uma palavra de correção, uma palavra de exortação para nós, igreja do presente tempo. Amém, queridos? Então, essa ideia que a religião é apenas um sistema de regras é totalmente equivocada, é descontextualizada, né? Então, a verdadeira religação, nossa religião, é um reflexo do caráter de Deus, é vivida em amor e serviço, porque agora nós temos Cristo em nossas vidas, amém? E nós somos membros dentro do corpo de Cristo. E servimos uns aos outros em amor. E a igreja, coletivamente, ela vai acabar gerando um testemunho e exerce como missão sobre a terra, coletivamente também. Quer ver, ó? João 13:34, já estou terminando. Fala assim, ó, novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, e assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, ele está falando desse amor, dessa unidade, dessa integração, porque ninguém caminha com quem não ama. Nós só conseguimos caminhar com aqueles que nós amamos, né? E esse amor entre nós, que é cultivado nessa família da fé, torna-se um testemunho para o mundo. Esse amor é expressado na igreja do Senhor, onde nós vamos ter apoio, encorajamento, disciplina, assim, vamos ter aprendizados, vamos ter tudo isso. Jesus afirma ainda que a unidade e o amor mútuo dos crentes são a evidência da autenticidade da sua fé. Amém? Então, uma fé que é individual, uma pessoa que caminha sozinha, ela também perde essa força de testemunho. Por isso o projeto da igreja também é de família e espiritual. Ainda em 1 Timóteo 3,15 fala o seguinte: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Aqui Paulo está instruindo o seu discípulo Timóteo, que era pastor na igreja em Éfeso. E ele chama aqui a igreja, ali se referindo à igreja em Éfeso, casa de Deus, igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, como nós não vamos estar na igreja do Senhor? Como nós não vamos estar na casa de Deus? Então, a igreja é essa casa de Deus, coluna da verdade. A igreja, então, ela é muito mais que uma instituição. Nós, como corpo espiritual de Cristo, nós temos sim a instituição terrena. Essa igreja aqui tem um CNPJ, é óbvio, porque isso faz parte das leis da terra, das leis dos homens. Nós não somos deste mundo, mas estamos aqui, então nós precisamos caminhar com a legislação vigente aqui do nosso território, amém, queridos? Mas, ela é muito mais que uma instituição terrena, e tem pessoas que estão transformando a igreja espiritual na instituição terrena, dizendo, olha, essa igreja, na verdade, é a instituição terrena, ela é somente isso, e isso é ruim, porque isso atende interesses de homens. Eu não estou falando que tem lugares que, às vezes, também não tem distorção, até mesmo nas igrejas, não estou falando disso, mas falando porque, biblicamente, nós temos que entender, é que a igreja não está resumida numa instituição terrena.
A instituição terrena é para manifestar espiritual no terreno, porque aquilo que nós ligamos na terra será no céu, e aquilo que é ligado no céu manifesta na terra também. Amém? Então, assim como numa família, os irmãos mais velhos geralmente são os mais maduros, assim ou não é? Ou os pais são aqueles mais maduros da família. O que faz os mais maduros dentro de uma família? Cuida dos imaturos. É ou não é? Ou é um bebê que cuida do pai e da mãe? Não. É o pai e a mãe que cuida. E se tem um irmão mais velho, ele cuida, ajuda a cuidar dos mais novos. É assim ou não é? Então, na família da fé é a mesma coisa. Por isso que nós formamos líderes. Para quê? Para cuidar dos mais novos, para ajudar no cuidado, porque todos devem ser apacentados e discipulados. Então, nós como família da fé, aqueles que já alcançaram um nível maior de maturidade, vão encabeçar o cuidado daqueles que ainda são bebês espirituais. Amém, queridos? Estou terminando. Então, para terminar, a nossa fé cristã, ela envolve sim, tanto nós sermos templo do Espírito, mas isso não é justificativa para estarmos fora do corpo de Cristo. Uma coisa é ser templo do Espírito, e cada um de nós somos. Outra coisa é nós estarmos imersos, batizados no corpo, ou seja, imersos no corpo de Cristo. São duas coisas diferentes e distintas. Uma tem o caráter pessoal, que cada um tem o Espírito Santo na sua vida. Porém, nós como membros desse corpo, nós temos que estar ligados uns aos outros, dentro do corpo de Cristo. Amém? Amém. Vou até aqui. A hora está avançando. Vocês entenderam a palavra? Se, porventura, vocês começarem a ouvir coisas que colidem com aquilo que vocês já aprenderam do reino, no mínimo vocês têm que ir para a palavra, ou perguntar para os seus líderes, ou perguntar para o pastor. Nós estamos aqui para te ajudar nesse amadurecimento. Agora, tome cuidado aí fora, viu? Tome cuidado com o que é falado. Infelizmente, eu vejo também nos altares pregando muita coisa, meu Deus do céu, até pastores, me perdoem, mas até pastores pregando tanta coisa que tem nada a ver com a Bíblia. E muita gente caindo nisso. Muita gente caindo nesse tipo de coisa. Eu quero te dizer, meu irmão, você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa, eu sempre digo que a Bíblia não se lê, se estuda. Você precisa conhecer a palavra de Deus, porque é essa palavra que vai transformar a tua vida. E vai te fazer caminhar de maneira segura sobre a terra. Caminhando debaixo de princípios e valores que são inegociáveis para Deus. São inegociáveis para o Senhor. Você precisa amadurecer com a palavra. Por isso, muitas vezes, os nossos discipuladores nos ajudam nesse processo. Eles nos ajudam nesse processo, porque o discipulado, ele vai te provocar o crescimento. Às vezes você não está vendo que você está entrando num caminho de morte, mas quando você é sujeito ao discipulado, você ouve o seu líder, ele vai te dizer, olha, esse caminho que você está entrando aqui, a Bíblia diz assim, assim, assado. Sem mostrar o fundamento disso, também não vale às vezes, não é? Não é a experiência que conta somente, tem que ter fundamentação. Por isso eu faço questão de ler muitos textos aqui, para vocês verem que eu não estou tirando nada da minha cabeça. Pelo contrário, eu estou fundamentando na palavra para que ninguém te engane. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias haveriam muitos enganadores e que arrebatariam multidões. Com ensinos enganosos de última hora, que não tem nada a ver com o evangelho genuíno. Se a Bíblia me diz isso, se ela nos diz isso, acredite, que nos últimos dias que já estão aí, haveriam muitos enganadores. Muitas pessoas
que trariam doutrinas de homens, baseadas em vozes nas suas cabeças, mas que nada tem a ver com um verdadeiro evangelho. Amém? Por isso nós temos que estar bem fundamentados. E eu deixo essa palavra com carinho para a tua vida hoje, para que você esteja atento ao que você anda consumindo na internet. Ok? Esteja atento. Não há problema nenhum. Eu também gosto de ver bastante coisa. Mas você tem que ter filtro. Você tem que saber o que é basilar na tua vida, para que você não caia em enganos. Amém?